Gabriel Monteiro, nosso analista de economia, de olho na China. As exportações no país subiram mais de 12% na comparação com o mês anterior e justamente em meio a uma guerra comercial. Exatamente. As exportações, na verdade, a gente faz a comparação sempre ano contra ano. Então, março contra março, para evitar aquelas sazonalidades. Sim. Falando no final de ano sempre tem mais importações. Então, esse crescimento na comparação com março do ano passado. Exato, crescimento em comparação com março do ano passado. 12,4%, é muito acima do que o mercado estava esperando ali, próximo de 4,5%, 4,4%, depende do analista consultado, dependendo da casa. Mas a maioria do mercado esperava, sim, um crescimento das exportações em relação ao ano passado, Carol, mas não de 12,4%, que é impressionante. Por quê? Provavelmente, em março, o mercado estava antecipando as suas compras antes do dia da libertação dos Estados Unidos, antes do anúncio das tarifas recíprocas. Eu lembro a todos, a China já contava com uma tarifa de 20% até o mês de março, então essas exportações do país, elas já levam em consideração Estados Unidos cobrando mais taxas para a entrada de produtos, mas mesmo assim o crescimento foi impressionante. Para além disso, notícia que deve tirar um pouquinho da tranquilidade de Donald Trump. Durante os 3 primeiros meses de 2025 deste ano, o superávit da China com os Estados Unidos aumentou. Era de 70 bilhões no ano passado e agora é de 76 bilhões. Ou seja, mesmo com os esforços para minar as importações que vêm da China, Donald Trump viu o seu déficit comercial com os chineses aumentar nestes 3 primeiros meses. Claro, acredito, e boa parte do mercado já está acreditando nessa tese, de que foi uma alta bastante calculada, pontual para o mês de março, e a partir de agora a gente vai demorar para ver números que sejam comparáveis a este da China nos próximos meses, então, seria por conta um movimento das tarifas. De antecipação ao escalonamento dessa guerra comercial. Exato. Compra tudo o que puder, sem pagar taxa, ou pagando o menor tipo de taxa possível. Já tinha 20%. Provavelmente grandes compradores anteciparam essas taxas da China, mesmo que sejam, por exemplo, compradores americanos, para fugir das taxas especificamente, ou compradores de outros países do mundo que estão com receio de os Estados Unidos retalharem quem mantiver comércio com os chineses. Então, nós tivemos uma corrida para comprar tudo que pudessem da China, por isso esse aumento bastante forte do ano passado para esse é o maior aumento anual desde outubro do ano passado, quando também tinha muita conversa sobre eleição de Donald Trump, possibilidade de tarifas. Esse tarifaço ele já ajudou a China no ano passado. O PIB da China cresceu acima do esperado nos últimos 3 meses do ano passado, justamente por conta desse movimento de antecipações. Todo mundo está correndo para montar estoque, comprar o máximo possível. Destaque interessante também é que as importações caíram na China, caíram mais de 4%. Então a China comprou menos. E dentre essas importações, o destaque para a soja. 36% a menos do que comprou no ano passado. Então já tem alguns analistas indicando que a China pode ter antecipado esse movimento de afastamento dos Estados Unidos, de deixar de comprar os produtos americanos já no mês de março, antes do tarifaço que levou essas taxas para a China lá para casa dos 145%. Então a gente está vendo aí o comércio internacional se reorganizando para a realidade do tarifaço que começou em abril. A gente está falando sobre os dados de março ainda. E esses números deixam muito claro o quanto que a China se preparou para essa guerra comercial. Ah, com certeza. E o quanto a China ainda é muito potente. Foram mais de 300 bilhões de dólares exportados pela China apenas no mês de março. Então dá para ver que o volume é realmente impressionante. E claro, os chineses não são bobos nem nada, eles já estão deslocando parte do seu comércio. Não quer dizer que a China vá passar ilesa dessa história. O comércio com os Estados Unidos hoje é praticamente inviável, Carol. Então a gente vai ver, provavelmente nos dados de abril, de maio, um tombo para essas exportações chinesas. Foi uma antecipação precedendo a queda que vem por aí nos próximos meses. Provavelmente a gente pode ser surpreendido nas próximas publicações. Enquanto isso, como é que o mercado tem reagido? Porque tivemos um fim de semana para lá de agitado, envolvendo também a China. Mercados na Ásia já fecharam e fecharam no positivo. Exato, fecharam no positivo, mas sem euforia, sem festa, sem soltar confete. Vamos dar uma olhada nas principais bolsas asiáticas. Nós temos as 3 principais que separam, que têm essas ações de empresas chinesas. Eu falo de Xangai e Shenzhen, que são bolsas
efetivamente só com empresas chinesas, e as de Hang Seng, que também abrigam algumas empresas chinesas. BYD, Tencent, Alibaba estão todas listadas em Hong Kong. Todas fecharam no positivo, mas dá para ver que sem grande euforia, sem estardalhaço, 0,76 para Xangai, 0,5% para Shenzhen, e Hang Seng teve uma potência a mais das empresas de tecnologia, essas que eu mencionava, BYD, Tencent, todas subiram bastante, então 2,4% de alta. No restante da Ásia, para Coreia e Japão, também movimentações positivas. No índice Nikkei, que é o índice japonês, alta de 1,27%, empresas de tecnologia principalmente subindo depois deste recuo de Donald Trump. E na Coreia, 0,95%. Lembra que eu falei, boa parte dos semicondutores do mundo são produzidos na Ásia, ou em Taiwan, ou no Japão, ou na Coreia. Também tem fábricas nos Estados Unidos, mas essas bolsas são especialmente afetadas pelo recuo de Donald Trump, que é um efeito bastante contido, porque durante o final de semana foi desmentida a informação, falou que não era um recuo, que na verdade ninguém ia escapar, que daqui a pouco tem tarifa. É uma suspensão então, apenas. É uma suspensão, é um alívio momentâneo. No restante do mundo já temos bolsas funcionando na Europa e futuros funcionando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está tudo subindo, 1% de alta para o Dow Jones, aquele índice S&P 500 que reúne as 500 maiores empresas, está subindo 1%, 1,4% também. E o Nasdaq de tecnologia está subindo 1,5%. A gente viu o Nasdaq subir muito mais do que isso, 12% na semana passada, com o primeiro recuo de Trump. Para a gente ter essa dimensão da diferença entre o primeiro recuo e o segundo. Já está perdendo força essa potência. Já está perdendo potência essa tarifação generalizada de Donald Trump sobre os ativos de mercado. Está todo mundo com dúvida de qual será o próximo passo. Algumas das maiores empresas de tecnologia, a Apple, que vende iPhones, teve que fazer aquela manobra que está sendo relatada pelas agências de notícia de lotar aviões com iPhones e trazer da Índia para tentar fugir do tarifaço. Vai ser uma das principais beneficiadas por esse recuo de Donald Trump, subindo 4,5%, 5% neste começo de dia. Também é uma alta muito forte para uma empresa que vale tanto quanto a Apple, uma das empresas mais valiosas do mundo, mas não é uma explosão, não é aquela valorização absurda e não volta para os patamares de algumas semanas atrás. Outras, Nvidia, também beneficiada, sobe 2%. A Qualcomm, que fabrica chips, 1,5%. A TSMC também subindo mais de 2% nessa madrugada. A Intel, que é concorrente da Nvidia, 4%. A AMD, também concorrente da Nvidia, subindo 2,7%. Então, está tudo no positivo. A gente pode esperar, sim, um alívio do mercado nesta segunda, mas sem festa, sem estardalhaço, sem euforia. É aquele alívio com freio de mão puxado, né? O peronomútil. Sempre esse movimento melhorou de incerteza. Peronomútil.